Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido vocês então para que abram em suas Bíblias em 1 aos Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. De 1 aos Coríntios, capítulo 11. Com um detalhe muito interessante, apenas a título de curiosidade, vamos assim dizer, curiosidade bíblica. Estamos estudando 1 aos Coríntios na Escola Bíblica Dominical. Aqui, irmãos, é a primeira menção, é a primeira fala, é o primeiro relato que a Bíblia traz sobre a celebração da ceia. Primeiro, antes de Mateus, o segundo relato de como celebrar a ceia está em Mateus 26. Mas antes de Mateus, o apóstolo Paulo escreveu: aquilo que do Senhor recebi, também passo para vocês. Então vamos ler 11, 23 de 1 aos Coríntios. Pois recebi do Senhor, olha lá, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Do versículo 17 até o versículo 22 do texto, que nós não lemos, o apóstolo Paulo está falando, está orientando a igreja de Corinto sobre uma situação terrível que acontecia ali. Antes da celebração da ceia, havia a festa do amor, ou ágape. O que é isso? Cada família trazia para a reunião algo para comerem. Então, faziam ali um tempo de comunhão, tinham ali um tempo de confraternização, um tempo de expressão de amor. Daí a palavra ágape, que quer dizer amor. E o que estava acontecendo? A festa a refeição do ágape estava crescendo, estava muitas pessoas vindo, a igreja em Corinto cresceu muito, cidade muito grande. Os ricos começaram a se incomodar com a presença dos pobres na mesa da festa do amor. E, logicamente, os pobres não podiam trazer para pôr na mesa o que os ricos traziam, e os pobres, naquele momento, então, aproveitavam para comer aquilo que os ricos traziam. Isso incomodou muito as pessoas com mais condições na igreja. E aí eles combinaram o seguinte: vamos marcar um horário para a festa do ágape e vamos anunciar. Mas só que
nós vamos também ter um horário antes para nós celebrarmos a festa do amor. Quando eles chegarem, nós já celebramos a festa, ao jantar, a refeição do ágape. E eles comem lá e eles também confraternizam entre si. Então os ricos se comunicavam, os ricos vinham, celebravam, comiam o melhor que podiam, que trouxeram. Quando os pobres chegavam para participar, não tinha mais a comida dos ricos, só tinha a que eles trouxeram para porem na mesa. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, que quem tem fome, coma em casa. Tentando lembrar a igreja de Corinto que daquele jeito Deus não se agradava. Agora vejam, irmãos, a situação, coisa terrível. A festa era a festa do amor. Era a festa do ágape. E era celebrada dessa forma, entre os ricos e os pobres, na mesma igreja. Paulo chama a atenção daquela igreja e manda que parem com esse tipo de celebração. Hoje, no nosso estudo, estamos vendo sobre a diversidade que existe na igreja. O único lugar na face da terra onde pode entrar qualquer pessoa que deseja. O juiz de direito senta-se ao lado da dona de casa. O professor senta-se do lado do motorista de caminhão. O estudante da faculdade senta ao lado do irmão analfabeto. Isso só existe na igreja. Jesus nos iguala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você vê aí do 17 ao 22, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para essa, vamos dizer, ironia que estava acontecendo na igreja de Corinto. Festa do amor e os ricos fazendo aquela diferença para com os pobres. Algo sem cabimento dentro da igreja. E o nome é irônico, da fé, ágape, amor. Só para a nossa reflexão. Aqui no texto, diz no versículo 24, que, tendo dado graças, partiu e disse. Jesus pegou ali da mesa. Eles haviam acabado de celebrar a Páscoa, que era uma libertação política dos judeus saindo do Egito. E a festa da Páscoa é comemorada até hoje pelos judeus. É uma data política, como o 4 de julho, aqui nos Estados Unidos, como o 7 de setembro, no Brasil. Eles celebravam a saída do Egito, onde haviam estado por mais de 400 anos, escravos. Então Deus mandou que celebrassem a Páscoa para sempre. E assim os judeus fazem até hoje. Jesus era judeu, seus apóstolos eram judeus. Então, sentam à mesa, comem ali o que está sobre a mesa, lembram essa libertação política. Jesus aproveita aquele momento, toma do pão e toma do cálice que está sobre a mesa e institui a nossa libertação espiritual. Então ele diz, ele ora, e tendo dado graças, partiu o pão, né, e disse, isso é o meu corpo. Daqui a pouco vamos ver o restante do versículo. Queria me deter nessa palavra aqui que fala sobre Jesus. E tendo dado graças. Meus irmãos, como a ceia deve ser celebrada?
Nesse pequeno texto que lemos, nós temos as orientações. Como a ceia do Senhor deve ser celebrada. E nós vamos ver aqui pelo menos 5 pontos. O primeiro ponto, a ceia do Senhor deve ser celebrada com gratidão. Antes de mais nada, assim que pegou os elementos, Jesus ora, dá graças. Meu irmão, quando nós nos reunimos hoje para tomar da ceia, não podemos deixar de orar, no mais profundo do nosso coração, agradecendo pela nossa salvação em Cristo Jesus. É o nosso maior patrimônio, agradecer a salvação. Aliás, o crente deveria agradecer todas as manhãs, porque estávamos condenados, estávamos perdidos. Jesus vem a esse mundo, nos salva, morre na cruz por nós. Isso deve ser motivo de gratidão. Irmãos, milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo gostariam de receber essa notícia, gostariam de aceitar essa salvação e de agradecer por tremenda, tamanha salvação. Não tem preço, não tem como explicar a salvação, a nossa expulsão do paraíso, mas Jesus vem e agora nos leva através da cruz de volta para o paraíso. A grande obra de Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus agradeceu ali e isso nos lembra de estarmos na presença dele com sempre um coração agradecido. Na verdade, nós nos acostumamos com o fato de sermos salvos. Nos acostumamos com isso. E nós nem lembramos de agradecer por isso e de falar sobre isso. Que Deus nos perdoe e que Deus nos ajude a orar, agradecendo por sermos salvos por Jesus Cristo. Em seguida, irmãos, da parte final do verso 24, nós temos uma lembrança. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, para lembrarem de mim. E o que lembrança é essa? Lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Ele vai até o Calvário e paga ali a conta dos nossos pecados. Então, ele que não tinha pecado, era o único que tinha condições de nos perdoar os pecados, de nos salvar, o único. Então, ele fez isso. Também precisamos lembrar de agradecer, lembrar do que ele fez na cruz, em memória de mim. Olhem o versículo agora de número 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui nós encontramos a esperança do Evangelho. Voltamos ao ponto, irmãos. Milhares e milhares de pessoas não têm a esperança que nós temos de um dia estarmos com o Senhor. Façam isso em memória de mim. Eu tenho grifado na minha Bíblia, gosto de lembrar isso, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 26. Bom é ter esperança. Meus irmãos, a vida está complexa, os dias são difíceis, estamos na dependência completa de Deus.
E muitas vezes nos desequilibramos emocionalmente e sofremos e ficamos com medo do amanhã, mesmo sendo crentes, mesmo cantando na igreja, o Senhor vivo está, posso crer no amanhã. Muitas vezes nós ficamos com medo e achando que Deus nos desamparou. Nós, crentes em Jesus. Agora, irmão, imagina a pessoa que não tem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhuma esperança. Como diz o texto bíblico, sem Deus e sem esperança no mundo. Sem esperança de vida eterna. A pessoa está aqui e está se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim até esse mundo? Enquanto a pessoa não responde essas 3 perguntas básicas da vida, ela não é feliz. Quais são as 3 perguntas? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? O crente tem estas respostas, ou as respostas para essas 3 perguntas. De onde eu vim? De Deus. Por que estou aqui? Porque Deus tem uma missão, Deus me ama, Deus quer me usar na implantação do seu reino aqui nesse mundo. Por que estou aqui? E terceiro, para onde eu vou? Com Jesus eu tenho vida eterna. Então, irmãos, esperança é que lá na frente vamos abraçar Jesus, que Ele vem nos buscar, está na sua palavra. E milhares de pessoas não têm essa esperança que nós temos. Que tesouro maravilhoso. Ainda no verso 26, o texto diz, vou repetir: porque sempre que comerdes desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando celebramos a ceia, nós proclamamos que Jesus está voltando. E é impressionante os dias que nós estamos vivendo, irmãos, porque vários textos da Bíblia, várias promessas, várias narrativas da palavra de Deus estão acontecendo exatamente como a Bíblia anuncia, como a Bíblia descreve nesses dias. Então, precisamos proclamar, anunciar: Jesus está voltando. Qual é a nossa pregação? Irmãos, a nossa pregação não é filosofias, não é pensamento positivo, não é humor para alegrar, para tirar as pessoas da tristeza. A pregação da igreja é o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, proclamação. Jesus diz: vocês anunciem a morte do Senhor até que Ele volte. Até que Ele morreu, que Ele volte. Proclamar o Evangelho. É o centro da pregação. Evangelho para povoamento dos céus. Salvação de almas. Esse é um ponto como a ceia deve ser celebrada. Com gratidão, lembrando do sacrifício, na certeza, a esperança, Jesus está voltando, e proclamando essa verdade. Aliás, sobre essa questão da esperança, é muito interessante
Quando vocês já leram ali em Atos, a igreja está nascendo, tem um momento ali da igreja que a igreja, os irmãos começam a vender tudo. Já leram lá? A se desfazerem das propriedades, se desfazerem de tudo que tinham e comprar coisas para dividir, separar, dividir, para se alimentar e confraternizar. E Jesus não veio até hoje. Sabem por quê? Sabe o que está por trás, irmãos, dessa atitude da igreja ali, de se desfazerem de tudo? Porque havia no coração daquela igreja, daqueles irmãos, a seguinte convicção: Jesus chega amanhã. Não precisamos nada disso. Jesus chega amanhã. Então, vamos nos desfazer das coisas materiais. Mas eles estavam enganados, nem Jesus sabia o dia da sua volta. Proclamar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, como Paulo diz. Fazemos isso quando celebramos a ceia. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E no versículo 28, a nossa quinta atitude de como a ceia deve ser celebrada. Versículo de número 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Ninguém vai examinar você. Ninguém conhece o seu coração. Ninguém. Até nós mesmos não conhecemos, na realidade, no profundo, quem nós somos. A necessidade de chegar na presença de Deus e colocar tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer à nossa mente no momento da ceia. Examine-se e coloque diante de Deus. O que nós falávamos agora há pouco na classe, estudando Coríntios? Existem 3 visões a seu respeito. Primeira visão é a visão que você mesmo tem de você. Como você pensa a respeito de você. Até dos seus defeitos, das coisas boas que você cultiva, que sua personalidade demonstra. A visão de você mesmo. Quem você é. A segunda visão é o que os outros pensam de você. O que os outros falam de você. Conhecendo um pouco, conhecendo muito, o que as pessoas pensam, julgam a seu respeito. Essa é a segunda visão. E a terceira visão é a visão que Deus tem de você. A visão que eu tenho de mim mesmo está errada. A visão que os outros têm de mim, de você, está errada. Porque nós estamos prejudicados pelo pecado. Nós não temos condições, então, de fazer um julgamento correto. Não conhecemos o coração da pessoa. Julgamos pela aparência. Imaginamos, nos julgamos por aquilo que nós achamos que somos. A visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que os outros têm de mim mesmo, está errada. A única visão certa é a visão que Deus tem de você, de mim, de cada irmão. Então, nós precisamos, nesse autoexame, perguntar para Deus: Senhor, Tu que me conheces profundamente, me ajuda a ficar cada dia mais parecido
contigo, Senhor Jesus, a fazer o que tu fazias aqui nesse mundo. A visão certa é a visão que Deus tem a nosso respeito. O que Ele fez na cruz por nós, apesar de nós, apesar de quem somos. Mesmo assim, Ele nos amou. Quando Jesus nos salvou, quando Deus mandou Jesus para nos salvar, ser o nosso Salvador, Deus não mandou Jesus nos salvar, nós não fomos salvos pelo que nós éramos. Pelo que nós éramos. Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, matador de crente, isso que Paulo era. Quando Jesus salvou Paulo, Deus não estava vendo, Deus não estava vendo quem Paulo era, quem Paulo havia sido, porque senão não merecia a salvação. O mesmo acontece comigo, acontece com você. Deus não nos salvou pelo aquilo que nós éramos. A palavra de Deus diz que nós éramos saco de estopa. Deus nos salvou para mostrar o que nós podemos ser a partir do nosso encontro com Ele. Porque para Ele, o que conta é o futuro. Então, colocar, aliás, a nossa vida na presença de Deus. E aí você pode dizer, eu não vou participar da ceia porque meu pecado é muito grande, Jesus não me perdoou até agora, eu não sinto o perdão de Deus, então eu não tenho condições de participar da ceia. Para Deus não existe pecado grande, pecado pequeno. Se pecado nos impedisse de celebrar a ceia, ninguém poderia participar da ceia. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Aliás, irmãos, o perdão de Deus inclusive o nosso perdão, quando perdoamos, o perdão é ministrado para pessoas que não merecem perdão. Entendeu a ideia? O perdão é para quem não merece perdão. Mas você vai lá e o que se faz? Perdoa. Por quê? Nós não merecíamos perdão. Mesmo assim, Ele veio para nos perdoar dos nossos pecados. Ele veio para nos salvar. Então, se você tem uma experiência com Jesus Cristo, você já aceitou Jesus no seu coração, tem certeza que vai para o céu, já pediu o batismo na igreja, que foi o dia em que você deu testemunho da mudança de vida, testemunho do seu encontro com Jesus, foi batizado. Se você já tomou essas duas atitudes, você está convidado a tomar do cálice, a comer do pão. Paulo vai dizer mais adiante, examine-se, quando porém, mais embaixo, se alguém estiver com fome, olha lá, coma em casa, para que vocês, ao se reunirem, isso não resulte em condenação. Examinem isso, e tirem isso da vida de vocês, isso que está errado, que eu falei no início. Tirem da vida de vocês um autoexame. É muito triste, né? Nós temos a tendência a julgar os outros.
Essa semana eu estava meditando naquele encontro de Jesus com Natanael. Falaram para Natanael: encontramos o Messias. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus chega para Natanael e diz: esse aqui é um homem em que não há dolo. Quando você estava lá embaixo da figueira, eu vi você, e aqui está um homem que não há dolo. Meus irmãos, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eis aqui um homem no qual não há dolo. Jesus conseguia falar bem de quem falava mal dele. Lindo isso. Conseguia, nos ensina, aqui, um homem que não há dolo. Natanael cheio de julgamento. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus chega com uma palavra boa. Conseguia falar bem de quem falava mal dele. E é isso que nós estamos pedindo aqui essa manhã. É essa atitude que nós estamos pedindo ao Senhor, que Ele nos dê isso nessa manhã. Quando estamos assentados em torno da mesa, quando estamos fazendo um autoexame. São 5, então, irmãos, as atitudes que devemos ter, por esse texto, quando celebramos a ceia do Senhor. Gratidão, lembrar o que Jesus... Esperança, Ele vai voltar, e um autoexame daquilo que precisamos colocar diante de Deus. Precisamos que Deus trate com a gente. Abaixe a sua cabeça em oração e prepare o seu coração para comer desse pão agora, beber desse cálice, da forma mais parecida com Jesus. Você tem pensado nesse bem, nesse tesouro que você tem, a sua salvação? Então agradeça. Lembre todo dia. Essa é a grande esperança. Jesus está voltando. Proclame isso. Conte para os outros. Quando celebramos a ceia, estamos anunciando a volta dele até que ele venha. Um autoexame. Então, portanto, examine-se o homem a si mesmo e coma. A Bíblia não diz examine-se. Você vê algum problema aí, não coma. Se acha indigno, não coma. Não. Examine-se para participar da ceia. Vamos ter um tempo de oração, irmãos? Estamos prestando um culto coletivo aqui, em grupo, igreja, culto coletivo. Eu queria convidar você agora para prestar um culto individual ao Senhor nesse momento. Só você e Deus.
Te agradecemos, Pai, por esse momento tão significativo na nossa vida. Esse momento, ó Deus, que lembra a maior manifestação de amor sobre a face da terra. Jesus vindo a esse mundo para nos salvar. Obrigado, Pai. Que a gente possa entender a profundidade desse teu gesto de amor nas nossas vidas, Pai. E estarmos sempre com um coração agradecido, Senhor. Irmã Dalva, irmã Solange, irmã Shirley, irmão Tony, por favor, cheguem aqui na frente enquanto a igreja está de cabeça baixa. Enquanto estamos preparando o nosso coração. Esse pão, no nosso entendimento de evangélicos batistas, é para lembrarmos o corpo de Jesus que foi moído ali na cruz. Esse cálice é lembrança do sangue que Jesus derramou ali na cruz para a nossa salvação. Vamos distribuir os elementos. Queria pedir a você que vai participar, só um minutinho, isso. Fica de pé para facilitar aqui o trabalho dos irmãos. Pode ficar de pé? Você que vai participar, fique de pé. Assim que você for servido, você pode se assentar. Pode ir, por favor, irmão Eustáquio, lá pela lateral, bem na direita lá, irmão Eustáquio. Obrigado. Sirva-se. Assim que você for servido, você pode se assentar e manter os elementos na sua mão. Mantenha o vinho e o pão, até que todos sejam servidos. Tá bem, irmão? Faça isso. Sente, fique em atitude de oração, de adoração, de autoexame. Nós vamos comer o pão e beber o cálice juntos. Aguarde os outros irmãos então. Pode sentar se você já foi servido. Pode se assentar. E permaneça nesse espírito de oração, nesse espírito de adoração ao Senhor agora. Mais uns instantinhos de pé e você vai ser servido. Johnny e a Carla já levaram. Você está com o pão que lembra o corpo de Jesus, moído ali na cruz do Calvário. Está com o cálice. Tá bem, pode ir.
nós vamos fazer hoje, eu vou convidar quem puder agora. Se você puder, tiver em condições físicas de fazer isso, não tiver nenhum problema, não é para todos, quem quiser, eu vou convidar você para que hoje você beba do cálice e você coma do pão de joelhos. Você pode se ajoelhar numa atitude de adoração ao Senhor. Eu vou me ajoelhar. Se você não puder, tudo bem. Mas se você pode, numa atitude de adoração, de prostração diante do Senhor, dizendo que só Ele é Deus, agradecendo pela salvação, então nós nos prostramos diante dEle, nós derramamos a nossa alma diante dEle. Nessa atitude aí no seu coração, coma do pão, beba do cálice, continue aí com o seu culto individual ao Senhor. Comamos desse pão. Foi muito sofrimento. Lembremos disso em nosso lugar. Beba do cálice também, sempre com o coração agradecido e dizendo que você quer proclamar essa salvação também, quer anunciar até que Jesus venha, essa esperança que nós temos. Jesus vindo a esse mundo para ser o nosso Salvador. Nessa atitude, coma do pão, beba do cálice.